pessoal, bem-vindos a um novo Tirinhas, desta vez sobre Ready Player One. Oh, não vais começar com isso. Não vais começar com isso. A gente já explica. Porque tu ainda não viste, tu ainda não leste o livro, ainda não viste o filme Não, todo. eu vi um quarto do filme. Não, Pois, exato. mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Aqueles são 2 horas. Deste Mais 50 minutos, mais ou menos, são 2 horas, viste quase metade. Sim, pronto. Ok. Mas eu posso explicar. Pronto. Ready Player One, basicamente, surgiu já em 2010, a ideia, ele já estava escrito em 2010. Mal venderam os direitos para publicar o livro, venderam logo os direitos para cinema, e é uma história geek. É uma história geek de um tipo que é geek e que faz uma história para geeks. Pois, e assim, eu vou começar a falar dizendo que eu não vi o filme todo. As minhas impressões do filme e o Miguel que está um bocadinho aqui para me convencer a ver o resto. E não leste o Não li o livro, efetivamente não li o livro. Não, eu estou aqui mais para te convencer a ler o livro. Talvez. Pronto, o que é que para mim me pareceu daquilo que eu vi? Desde que não esperes que tenha sido escrito pelo Alan Moore, porque não foi o Ernest Cline. Eu, por acaso, assim, eu tenho lá o Jerusalém do Alan Moore para ler e está difícil. Pronto, então lê o Ready Player One. Né. Porquê? Pá, aquilo parece... É o conceito de um videojogo. Uhum. Mas, ao contrário de um videojogo em que tu vais conhecendo a história dos personagens ao longo da história, aqui basicamente, fazendo-te uma introdução de cerca de 20 minutos, é a primeira corrida. É mais ou menos isso. Sim, mas antes disso tens logo ali 5 minutos, isso é um dos problemas do filme, isso é verdade. Que é, pá, em 5 minutos ele faz um momento de exposição, diz a história é esta, blá blá blá, o mundo acabou, blá blá blá, a seguir, todos à pancada, todos, e pronto, e é um bocadinho por aí. É um bocado por aí, opá, e isso não me agradou porque eu acho que isto funcionaria bem como um verdadeiro world building, ou seja, se calhar podíamos não mostrar a história assim tão in your face, mas podia, por exemplo, fazer muito como muitas vezes acontece nos RPGs e outras coisas, é que vão-te dando a história indiretamente. Pois, aquilo que eu acho em relação ao filme é que das duas uma, ou não devia ter sido um filme, devia ter sido uma série televisiva, por exemplo, ou da Netflix, ou não sei o quê, de um desses serviços, ou então tinha que ser mais que um filme. É porque, sinceramente, assim, vejo ali muito eye candy, obviamente que eu adorei ver a moto do Akira, Claro. Tu olhas num canto, vês lá numa coisa, vês a nave do Cowboy Bebop, vês muita coisa. Sim, está cheio desses pormenores. É como o livro, aliás, o livro também tem montes desses. Pronto, ou seja, isso é muito eye candy para nerds. O problema é que, mais uma vez, eu acho que é feito a pensar nesse público. A questão é que não é feito da uma forma como esse público se comporta. Ou seja, nós gostamos de ver coisinhas, easter eggs, mas não gostamos de um filme que seja todo um easter egg. Pois, mas o filme, assim como o livro, é tudo easter eggs. Embora no livro seja... Lá está, como é um livro... Dá mais espaço para respirar. Obviamente que um livro nunca vai ser igual a um filme e eu nunca esperava isso. Mas eu também já estava à espera que eles fizessem alterações, porque não podia ser, não iam conseguir pôr por vários motivos. Primeiro, por uma questão de tempo. Segundo, por uma questão dos direitos, porque há montes de coisas que não aparecem que têm a ver com não terem os direitos de imagem para usar. E por outro lado, há uma série de referências no livro acerca de filmes do Steven Spielberg e ele, eu não me vou autorreferenciar porque isso é fuleiro e não sei o que, acho que fica mal. Mas estás a ver, se fazendo parte do filme, e faz sentido, porque assim, um bocadinho da cultura pop que hoje em dia está no mainstream, começa com o Spielberg, com os Indiana Jones, com os Goonies. Pois. Ele era para todos os Goonies, não é? Sim, ele está ligado. Ele está envolvido com os Goonies. Não era o realizador, mas eu sei que ele está envolvido, se não era a editora. Era tipo produtor. Assim uma coisa. Ou seja, há o próprio Regresso ao Futuro. Sim. Não é? Que lá está. Ou seja, no fundo, é ele e o George Lucas. Pronto. Claro. Sim, ali tu não vês nenhuma menção, por exemplo, ao Indiana Jones. Vês do Regresso ao Futuro por causa dele andar com o personagem principal, andar com o DeLorean. Que ali é uma cena que no filme não se vê muito bem, para ver-se, mas que o DeLorean era mesmo exagerado ali, porque no livro ele vai descrevendo como ele tem o DeLorean com a luz do kit à frente e com o símbolo dos Ghostbusters de lado nas portas, portanto ele chega a essa luz. Mas estás a ver, por exemplo, se calhar funciona muito bem em livro, mas eu acho que no filme é tanta referência que fica... Pois, perde-se. E perde-se, não dá para ver tudo, não dá para focar em tudo. Outra coisa que eu achei é que ele a certa altura parecia um Harry Potter, naquele conceito do pobre órfão abandonado.
ok? Sim, isso é. Que também é um clichê. Mas vamos falar um bocadinho da história, porque senão estamos aqui a falar e ninguém está a perceber nada do que estamos a dizer. Certo. Pronto, ok. O que é normal, muitas vezes. Sim. Sim, temos que nos começar a explicar melhor. Não. Sim. Não. Pronto, então, a história do filme e do livro segue as aventuras de um tipo chamado Wade Watts. Uhum. E ele tem esse nome porque o pai gostava muito de super-heróis tipo Peter Parker, Bruce Banner, etc. Então resolveu chamar-lhe Wade Watts. Uhum. Ou seja, ele era fã de Stan Lee, basicamente. Não é? Uhum. E ele vive num mundo, na Terra, claro, mas é um futuro distópico em que há uma guerra por causa dos combustíveis fósseis e por causa dos problemas de energia, por causa de deixar de haver os combustíveis fósseis, a economia estagna. E então as pessoas deixam de ter casas, etc. Vivem literalmente em andaimes que estão montados com autocaravanas. Só por menor. A abertura, para quem já viu, percebe-se logo que temos ali o Donkey Kong. Mas pronto. Uhum. Sim. A ideia é exatamente essa. Sim. As pessoas vivem assim e então muita gente não tem dinheiro para coisa nenhuma. É um bocado como Judge Dredd nesse aspecto. Sim, sim. As pessoas não têm dinheiro para coisa nenhuma, nem há trabalho para praticamente ninguém. E as pessoas então refugiam-se numa realidade virtual. Um Second Life, mas muito potenciado. Certo. Que mais não é do que um jogo virtual, um mundo virtual, criado por um tipo chamado Halliday, com a ajuda do Ogden Morrow, que eles tinham uma cena que era uma companhia que era a Gregarious Games, cuja relação é parecida com aquela que tinha o Steve Jobs, com o tipo que... O Wozniak. Exato. Sendo que ele e o Jobs é o Halliday. O que é um bocado estranho. Uhum. Porque eu acho que o Steve Jobs seria muito mais o outro e o Wozniak. Mas pronto, por questões de... Pronto, e então eles criam um mundo virtual em que as pessoas basicamente fazem tudo lá, inclusive o dinheiro que eles ganham lá serve para o mundo real. Certo. Mas, por exemplo, os miúdos para irem para a escola vão no mundo virtual. Uhum. O nosso personagem principal nunca consegue fazer nada porque ele não tem dinheiro para começar, então a única coisa que ele faz é mesmo ir à escola e assim a vida dele é um bocado aborrecida. Ele tem um melhor amigo que é o H, e o melhor amigo dele é que sim, é um gamer dedicado e consegue ganhar dinheiro à conta dos jogos. Mas basicamente eles não criam um mundo virtual, eles criam um universo virtual, porque sim, há sim. outros planetas, etc. E mesmo para viajar para outros planetas, seja por nave, seja por teletransporte, tens que ter dinheiro. Certo. Ou tens de ter dinheiro para ter a nave, ou tens que ter dinheiro para pagar o Tens teletransporte. um outro conceito, e assim, se repensares, assim, isto é uma mistura, como eu disse, Second Life, do EVE Online, ou seja, todos os grandes MMOs que existem. Tudo isso misturado num só. Entretanto, o Halliday morre, o Ogden já se tinha retirado da companhia, ele desaparece, e após a morte do Halliday é lançado um vídeo para toda a gente através do Oasis, que é assim que se chama este universo virtual, e que toda a gente assiste a este vídeo, a dizer que escondeu um easter egg, ou seja, uma surpresa escondida naquele universo virtual, que quem conseguir chegar a essa surpresa escondida vai poder governar o Oasis e vai ter poder sobre tudo e vai herdar a fortuna dele. E há uma série de pistas que ele deixa. Aliás, ele no início só deixa uma, porque ele diz que vão ter que obter 3 chaves até chegar, e vão ter uma série de desafios. A história começa 5 anos depois disto. No filme, não. No livro começa 5 anos depois disto. Ou seja, já há ali muita pesquisa. As pessoas sabem as coisas de cor e salteado, porque toda a gente anda à procura daquilo, que é uma coisa que no filme não é explicada. Como é que eles sabem tanta coisa acerca da obsessão do Halliday com os anos 80? Eles dão ali uma coisa, porque há um grupo de estudos. Certo. Mas não se vê isso porque, lá está, é muito acelerado. Enquanto que no livro tu percebes que eles já estão há 5 anos naquilo, já toda a gente viu os filmes favoritos dele 500 mil vezes e sabem as falas de cor, etc. Até que o Wade Watts se apercebe que o desafio, como aquilo é para toda a gente, tinha que estar disponível para toda a gente. E ele então apercebe-se que o primeiro grande desafio está no mundo onde ele vai para a escola, que é para ter oportunidade de pessoas como ele, que não têm dinheiro para nada, para comprar naves dentro do jogo, etc., também terem a oportunidade de chegar à fortuna do Halliday e ao controle do Oasis. E aqui, sim, as coisas começam a ser muito diferentes. Tu no filme
por questões óbvias, que tens que ter uma cena de ação para apanhar o pessoal, tens uma corrida exatamente. Com veículos, sim, uma corrida de carros, motas, etc. Ali não. Ali tu tens uma masmorra que é baseada no Tomb of Horrors de Dungeons and Dragons, ou seja, RPG. RPG, que estamos a falar de RPG não em termos de jogo de computador, RPG jogo de tabuleiro mesmo. Jogo de tabuleiro. Nem tabuleiro, aqueles que tinhas o pen and paper, exatamente. Exatamente. Tens uma folha à tua frente com as características do teu personagem, tens um mestre de jogo que te vai contando a história. Dungeon Master. Exato. E tens ali uma masmorra em que ele vai percorrendo e chega ao fim e o Lich King, que é assim uma espécie de morto-vivo, um rei morto-vivo, um esqueleto assim. World of Warcraft. Vais lutar contra ele, só que não lutas uma luta física. Vais jogar Joust, que é um jogo de arcadas. Basicamente andavam as pessoas montadas numa avestruz e era como as justas dos tempos medievais, só que em jogo de plataformas e vão os bonequinhos montados em avestruzes uns contra os outros com lanças. Pronto, e depois a partir daqui avança. Todos os desafios são diferentes em relação ao filme. Todos os desafios são feitos de maneira diferente. Há muito mais passos a dar. Porque, por exemplo, há uma cena que não aparece no filme, que é as referências a outros filmes. A primeira referência é o War Games. Ele vê-se confrontado com um desafio que é, ele tem que fazer o personagem do Matthew Broderick e dizer as deixas na perfeição. E quem tiver a maior pontuação nesse desafio depois consegue. Porque os desafios para chegar às chaves não são tão simples, não é tipo como o primeiro, passa uma corrida e chega ao fim da corrida e ganha a chave. Não, tem mais passos, tem mais fases. Pronto, mas por isso é que eu acho que o filme se perde. Sinceramente, a descrição que eu também já tinha lido o livro tem esses contextos todos, ou seja, e não é só o mundo geek, é o mundo geek dos anos 80. Certo? Que para alguns públicos, para alguns targets, também não será assim facilmente referenciável. Por isso é que eu acho que houve as adaptações para o filme. Ou seja, E ali tu vês muito virado para gamers. Há referências a filmes, mas parece muito mais virado para videojogos. No livro, não. No livro é muito mais extensivo nesse aspecto. Em termos de filmes, séries, para tu teres uma ideia, há uma parte do filme em que aparecem uns mechs e que no livro não funciona assim. Tem a ver, lá está, com um dos desafios, e cada pessoa que acaba um desafio tem direito a escolher um mech, mas não pode escolher o mesmo que outro já escolheu. Ou seja, imagina, se estávamos nós a fazer isto, se tu chegares primeiro que eu, se fores o primeiríssimo a chegar, escolhes o teu mech que tenha a ver com a cultura pop, e eu quando lá chegar, quando for escolher um mech, não pode ser o teu, porque tu já o escolheste e aquele é teu. Certo. E o que o Wade Watts escolhe é uma referência completamente obscura, que tem a ver com uma série de Spider-Man japonesa dos anos 70. O Japanese Spider-Man? Exatamente. E ele escolhe o Leopardon, que é um robô que o Spider-Man tem, tipo Sentai. Exatamente. Isso é obscuro até dizer chega. Exatamente. Mas pronto, aquilo que eu acho, e voltando à minha perspectiva que vi do filme, não li o livro, é que aquilo teve que ser apontado ao público atual. Certo. E as referências têm que ser atuais, dentro daquilo que é a cultura pop mais limpinha, não é? Eu acho que ele, daquilo que eu vi, não consegue cativar. Essa descrição que tu fazes é muito mais interessante do que aquilo que eu já vi do filme. Pois. Porque o filme, eu, pessoalmente, parece que estou a ver um videojogo, mas nem sequer é dos videojogos que me puxa. Mas porque eles vão buscar, tipo, metem lá a Chun-Li, metem um personagem do Overwatch e assim, Certo. e é muito de passagem, não há interação com esses personagens, está tudo ao molho e fé em Deus, e tu não chegaste a uma parte mais à frente onde há um confronto final e aparece montes e montes e montes de jogadores, cada um com os seus personagens, porque depois podem encarnar o que quiserem. Certo. Isto era conhecido do trailer, aparecia pessoal vestido de Freddy Krueger, em que o personagem deles dentro do mundo virtual era o Freddy Krueger, como também havia um que era o Duke Nukem. Isto aparecia tudo roubou a sua deixa principal ao Roddy Piper. Exatamente. Um wrestler. É a cena do eu estou aqui para arrebentar traseiros e pescar pastilha elástica, e acabou-se uma pastilha elástica. O Roddy Piper é o gajo que tem um dos melhores filmes de ficção científica, participa nos melhores filmes They Live. They Live. Exatamente. Pronto, por isso estão a ver. Eu não sei se é mencionado.
o They Live? Eu tenho a impressão que é capaz de ser mencionado. Se não é daqueles filmes que quem não conhecer bem olha para aquilo e pensa, pá, muitos anos 90, não sei, muito anos 80, mas aquilo é dos melhores filmes. E é uma crítica social muito bem apanhada. Muito bem apanhada e mantém-se atual. Pronto, como podem ver, nós somos muito melhores que qualquer coisa que o Ready Player One fez. Porque... O filme, eu só falo do filme. Pois, está bem, estou a falar do filme. Mas o Ernest Cline ali faz um trabalho mesmo sério. Então diz-me uma coisa. Agora vende-me então o livro. Vende-te o livro? Vende-me o livro. Conseguiste? Falta-me aí qualquer coisa. A história, mesmo o livro, é desenvolvida o suficiente ou achavas que seria em trilogia como é moda? Não, é desenvolvida o suficiente. Tu tens tempo de conhecer os personagens, tens momentos de conversa entre os personagens. Tens, por exemplo, há uma situação que tu vês no filme, o Wade aparece com uma garagem enorme e com muita coisa. No livro não há nada disso. No livro, basicamente, ele tem uma cave virtual em que eles se juntam para conversar e jogar uns jogos. Ou seja, muito a Dungeons and Dragons, que eram assim que os primeiros nerds se juntavam a jogar. Exato, pronto. E eles ali fazem exatamente a mesma coisa. E eles juntam-se ali, estão à conversa e aquilo é, direi, encriptado para que ninguém ouça as conversas deles, para não haver hackers, etc. Exceto que depois há uma surpresa porque há alguém que consegue. Bom dia. Chegou o nosso amigo Luís Alves dos Reis. Diz uma coisa, já viste o Ready Player One? Pronto, o Luís também não viu, por isso então ouves o programa amanhã. Exato. Ou seja, tu tens muito mais momentos de personagens e para gostar dos personagens e para te importares com aquilo que lhes acontece. Nesse aspecto, sim. Eu não sei se no filme tu já chegaste à parte em que ele tem, em que o Wade Watts tem com ele basicamente uma equipa, eles são 5. Acho que sim. São tipo os top 5. Acho que sim, porque como podem ver o filme não me ficou propriamente. Ele ali, e viste-o ontem, ele ali junta-se com esses outros 4, incluindo a Artemis, que é a grande paixão dele. Já era uma paixão virtual dele porque ele seguia o blog dela, etc. E admirava os feitos dela dentro do Oasis. E não estamos a esquecer de uma coisa muito importante, que são os Sixers. Sim. Que são aqueles maus da fita que toda a gente gosta de odiar. Eles basicamente são uma mistura de nazis com a Weyland Yutani dos Aliens, que é uma companhia que quer... Basicamente o que eles querem é ficar eles com o domínio... hostile takeover, resolver ficar com o domínio do Oasis, porque o Oasis é grátis para toda a gente. Exatamente. Em termos de poder jogar, tu podes fazer qualquer coisa. Ou seja, basicamente é igual a todas as distribuidoras de videojogos hoje em dia. Pronto, basicamente uma companhia em que temos um funcionário muito mau, que é o Nolan Sorrento, cujo nome também é uma referência, o nome Nolan é uma referência ao tipo que fundou a Atari. Exatamente. Não que ele esteja a dizer que a Atari, ou que o criador da Atari seja mau. Não. Ele está a dizer é uma referência subtil, uma homenagem subtil ao Nolan que fundou a Atari, e não dizer que ele quer um mal da fita. Temos lá referências ao ET, ao jogo, já que estamos a falar da Atari. Esta é mesmo obscura. Pesquisem. Exato. Não tem nada a ver com um aterro nem nada. Pronto. E então, essa companhia quer ficar com a posse do Oasis e, claro, com a fortuna do Halliday, porque querem monetizar o Oasis. Eles basicamente querem fazer microtransações em tudo, querem cobrar para as pessoas terem acesso, etc. Que é uma coisa engraçada, que isso eu sabia da história, isso acho que, independentemente seja filme, seja livro, acho que é um bocadinho à frente do tempo. Porque acompanhou as tendências, assim, já se vinha a pensar nos grandes MMOs que já tinham essa coisa, mas hoje em dia está tudo a ser monetarizado. Pois, exatamente. Eles vêm com isto, eles são conhecidos, então a companhia é conhecida como os Sixers, porque todos os funcionários, quando entram no Oasis, os nomes deles são números. Exatamente. E são números de 6 dígitos e o primeiro dígito é sempre 6. Portanto, eles são conhecidos como os Sixers e o pessoal chama-lhe os Sucksors, que é o termo de ofensa contra eles. Isto porquê? Porque eles estão a fazer batota. Eles basicamente têm um batalhão de funcionários que só trabalham para aquilo e usam as mortes virtuais como as farms para ganhar coins, como havia no World of Warcraft, essas coisas todas, não é?
Pronto, basicamente o que eles estão a fazer é fazer batota. Que seria aquilo que o Halliday não pretendia e que, aliás, depois mais à frente, embora no filme não aparece isto, no livro aparece, que ele deixa o Ogden, apesar de que na história eles zangaram-se, ele depois de morrer deixa o Ogden como fiel depositário de tomar conta para que o jogo seja justo. Exatamente. Resumindo e baralhando, o filme é para se ver? É. Mas se calhar tu fizeste o percurso correto. Começaste pelo filme e se calhar agora... Estou desapontado. Estou mesmo desapontado. Mas termina de ver o filme e depois lês o livro. Porque depois quando lês o livro, se calhar vai ser o efeito contrário. Que é aquela cena... Ok, isto aqui está muito melhor. E depois como começas a reconhecer as referências todas, porque não é só uma nem duas, e tens tempo para absorver o que ele te está a dizer, vais ter outra experiência e bastante melhor. Ok. Ficamos por aqui. Só uma nota, eu vou deixar de pôr vídeos nos tirinhas. Já estou farto de aturar o YouTube a bloquear-nos, por isso vai ser só com imagens. Exato. Pois. Não vou pôr trailers, porque senão amanhã está bloqueado. Não, tem que ser print screens ou qualquer coisa assim, porque senão eles bloqueiam tudo. Por isso. Direitos de autor e não sei o quê. Apesar de estarmos a usar trailers, imagens de trailers e a ver aquela coisa do fair use, ou seja, que estás a usar, mas não é para proveito próprio, porque não estamos a ganhar nada com que normalmente eles desbloqueiam, mas o problema é que demora. Pois sim. É assim uma treta. Fica por aí. Pronto, eu aconselho as pessoas a ver o filme, mas a ler o livro principalmente. Se puderem, façam como o Sérgio, exceto a parte de adormecerem. Vejam primeiro. Pois que a gente não tinha contado isso, foi o grande segredo. Vejam primeiro. Eu adormeci porque estava cansado. Eu sei que adormeceste porque estavas cansado. Tens a mania de trabalhar e não sei o que. Exato, um gajo tem que fazer isso para comprar livros. É para comprar livros, não? Exato. Vejam primeiro o filme e depois leiam o livro, vão ver que se calhar o impacto vai ser bastante maior. Ok. Obrigado por See you next time. Até ao próximo Tirinhas.